galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisão dos módulos 2, 5 e 8 do caderno 1. Essa revisão vai ser importante para a sua prova de recuperação. Então vamos lá. Vamos iniciar então a nossa revisão pelos pronomes. O que são pronomes? Vamos lá, vamos relembrar? São palavras que podem substituir ou retomar substantivos variados ou frases derivadas deles. Vamos ver os exemplos. João não veio à festa. João aqui é o nosso substantivo. Ele não veio à festa, não veio para a festa. Vamos lá, esse ele aqui está substituindo a palavra João. Portanto, ele aqui é um pronome. Nós usamos isso o tempo todo na nossa fala do dia a dia, né? Convidei-o para a festa, mas ele não veio. Então, você tem lá um contexto, sabendo ainda que estamos falando do João. Tem um eu falando aqui, ó. Eu convidei-o para a festa, mas ele não veio. Esse o aqui é um pronome, está substituindo João, mas ele não veio. Também está fazendo referência, está substituindo João. Então, essa é a função do pronome. Vamos relembrar aqui quais são os pronomes pessoais. Pessoais nos lembram de pessoas. Vamos lá. Dentre os pronomes, lembrem-se que nós temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular. E primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Primeira pessoa, do caso reto, né, nós chamamos assim, é o eu. Segunda é o tu, terceira ele. Isso, singular. Primeira pessoa, do caso reto, do plural, é o nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Esses são os retos. Lembram-se? Os oblíquos, relacionado à primeira pessoa. Me, mim, comigo. Relacionado à segunda pessoa. Te, ti, contigo. Está relacionado aí ao tu. Relacionado à terceira pessoa, se, si, consigo, o, convidei-o. Lembram lá que nós acabamos de ler? Convidei-o. Olha aqui, é um ele, não é? Ele, terceira pessoa. É substituído quando nós usamos o pronome oblíquo aqui, ó, pelo o. Quando está relacionado à primeira pessoa do plural, nos, conosco. A segunda pessoa do plural, vos, convosco. E a terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as e lhes. Olhem só, vamos ver agora as funções dos pronomes pessoais dentro da análise sintática que nós aprendemos lá no módulo 5 e no módulo 8. Vamos lá. Os pronomes do caso reto funcionam como sujeito do verbo. Então, vamos lá. O exemplo. Ana estuda no El Shaddai. Ela estuda com o Pedro. Ela aqui, ó, é sujeito. Como eu descubro isso? Porque eu perguntei para o verbo. Quem estuda? Ela. Ela é sujeito, certo? Da nossa oração. E é um pronome. Pronome o quê? Terceira pessoa do singular. Tudo bem? Está retomando qual termo? Qual substantivo? Ana. Tudo bem? Já os oblíquos funcionam como complemento do verbo, o nosso famoso objeto. Nós vamos falar disso ainda, esperem um minutinho, mas lembrem-se que os oblíquos funcionam como complementos. Lembra do convidei-o? Convidei-o é um oblíquo. Então, um verbo transitivo pede um complemento. Qual é o complemento aqui nesse momento, aqui nessa oração? É o o.
que é um pronome oblíquo. Outros exemplos. Mandaram-me embora. Olha só. Verbo pede um complemento, verbo transitivo. Qual é o complemento? É o me, é o objeto, tá bom? O objeto desse verbo. Vamos falar já já sobre isso, gente, objeto. Tá bom? Então, os oblíquos funcionam como objeto, como complemento do verbo. E os retos como sujeito, aparecem antes do verbo. Convidei-o, aqui o exemplo que eu acabei de dar. O é o complemento de convidei do verbo transitivo. Direto. Tudo bem, gente? Isso é para a gente saber que a gente não vai falar assim, ó, convidei ele. Para lembrar que esse ele funciona somente como sujeito. Então, ele tem que vir como sujeito. Ele comeu a maçã. Ele, então, aqui é sujeito. Opa! Ele não vai vir aqui como complemento. Como complemento, eu tenho que usar o oblíquo ou. Tá bom? Bom, vamos então à aplicação dos pronomes pessoais. Isso a gente, claro, vai aprendendo com a prática e através de exercícios. Olhem só, quando a preposição é com, os pronomes oblíquos mim, ti, nós, vos, assumem as formas comigo, contigo, conosco e convosco. Isso a gente já usa no dia a dia, né? Vem à festa conosco, nós não falamos vem à festa com nós. Não soa bem, né? Então não vem à festa conosco, vem à festa conosco. Quando estou viajando, meus amigos falam comigo. Para não dizer com eu, com mim, ficaria esquisito. Então é comigo. Vamos lá, mais uma aplicação. Os pronomes oblíquos, o, as, os, as, quando precedidos de verbos que terminam em R, S, Z, assumem a forma lo, lá, los, las. Ai, só. Com exemplo é possível a gente entender e ver como fica melhor. Vejam só. O professor queria entregar o pendrive para a coordenadora. Entregar ele, né? Esse pendrive aqui poderia ser substituído por ele? Não, porque ele funciona como sujeito, pronome do caso reto. Nós já sabemos que aqui é um complemento, entregar o pendrive é o objeto, é o complemento do verbo, né? Então tem que ser um oblíquo. Como o verbo termina em R, o seu oblíquo tem que estar assim com L, L-O, entregar-lo. Vou amá-lo por toda a minha vida. Olha lá. Amá-lo. Amar ele? Não. Amar-o? Não. Amá-lo. Olha lá, o verbo amar termina em R, R mais O. Amar mais o, fica amá-lo. Encontramos os primos no ponto de ônibus. Olha lá. Encontramos é o nosso verbo. Os primos é o complemento, é o objeto, então eu já sei que tem que usar um oblíquo, não é isso? Então, como termina com R, encontramos-los no ponto de ônibus. Mais um exemplo, vamos lá. Os pronomes oblíquos, olha lá os oblíquos novamente, o, a, os, as, quando precedidos de verbos que terminam em M, ão, oem, assumem a forma com N, ó, no, na, nos, nas. Vamos ver os exemplos. Na região serrana, os arqueólogos escavaram vários sítios. Olha só, complemento do verbo escavaram, preciso de um pronome oblíquo. Eu sei que terminaram em M, então, ó, escavaram-nos. O assunto dão-no por encerrado. Dão mais o, dão-no. Abençoe-nos para que partam tranquilos.
Olha lá, abençoe termina com M, abençoem mais os. Abençoem-nos para que partam tranquilos. Claro que esses usos no dia a dia, na linguagem coloquial, não são comuns. Mas para que a gente saiba usar a linguagem mais formal e mais culta, é importante nós sabermos disso. Vamos agora para o módulo 5. No módulo 5, que foi um módulo bem extenso, nós aprendemos sobre termos que completam o sentido do verbo e do nome. Vamos lá. Vamos relembrar coisas importantes aqui para sua revisão. A noção de sujeito e predicado, elementos importantes da oração. Vamos lá. Pedro foi ferido na guerra. Nós já sabemos que a primeira coisa que nós temos que procurar é o verbo. O verbo aqui é foi, é o verbo. Quem foi ferido na guerra? O Pedro. Então, Pedro é o sujeito. E tudo que resta da sua oração vai ser o seu predicado. Então, sujeito, você pergunta para o verbo, ele te responde, você já indica o seu sujeito. Tudo que vem depois do sujeito, o que se declara sobre o sujeito é o predicado. Gostei do livro. Qual que é o verbo? Gostei. Quem gostei do livro? É um eu. Tem um eu escondido aqui, sujeito oculto. Tudo que vem depois aqui, tudo que é aqui a frase, aqui no caso, né? É o nosso predicado. O livro e o lápis são bons. Então, vamos lá. Cadê o verbo? O verbo é são. Quem são bons? Ou que são bons? O livro e o lápis, sujeito. Tudo que vem aqui depois é o predicado. O computador está na sala do coordenador. Então, vamos lá. Pensem aí. Onde está o verbo? Qual que é o verbo dessa oração? Está. Quem está na sala do coordenador? O computador. O computador, então, é o sujeito. Muito bem. Tudo que vem após o meu sujeito é o predicado. É isso que está sendo declarado sobre o sujeito. O que está se declarando sobre o sujeito é que está na sala do coordenador. É o predicado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cadê o verbo pro? O verbo é. O que é ou quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Então, Jesus, sujeito da nossa oração, e todo esse resto aqui da nossa frase é predicado. Ao professor e ao pai do menino chegam reclamações do colega. Essa frase está invertida, mas é fácil descobrir. Olhem para o verbo. O verbo é chegam. Chegam. O que chegam? Reclamações. Reclamações do colega, né? Sujeito. Tudo aqui é o nosso predicado. Tudo bem? Sujeito e predicado. Noções fundamentais para vocês entenderem a análise sintática. Além de indicar o sujeito e o predicado, nós precisamos também classificar esse predicado. E eu vou detalhar isso porque no módulo 8 nós vamos precisar saber quando nós aprendemos sobre predicado verbo nominal, tá bom? Então vamos lá. A classificação do predicado tem a ver com os tipos de verbo. Então vamos lá. O predicado nominal, ele liga um estado, um modo, né, ao sujeito, através dos verbos de ligação. Quais são esses verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, quando não exprimem ação. Vamos ver alguns exemplos. Joana é estudiosa. Nós procuramos o verbo. Quem é estudiosa? Joana. Estudiosa aqui é a característica de Joana. Quem está ligando essa característica a Joana? É o verbo de ligação. O verbo de ligação é o verbo ser conjugado. Essa característica aqui se chama predicativo. Outro exemplo. O pássaro está engaiolado. Procura o verbo estar. Quem está engaiolado? O pássaro é o sujeito.
e aqui há uma característica desse sujeito neste momento, ele está engaiolado. Então, quem está ligando essa característica engaiolada ao sujeito? O pássaro, é o verbo de ligação, está. Ele anda preguiçoso esses dias. Então, vamos lá. Quem anda preguiçoso esses dias? Nós achamos o verbo. Quem anda preguiçoso? Ele. Sujeito é o ele. Percebam que esse verbo andar aqui está ligando preguiçoso ao ele. Portanto, ele é um verbo de ligação. O verbo andar aqui não está exprimindo nenhuma ação, e sim fazendo uma ligação entre preguiçoso, entre essa característica ao sujeito. Ele permanece doente. Outro exemplo. Olha só. Procuramos o verbo. Permanece. Verbo. Temos aqui uma característica. Então, a gente pergunta para o verbo para achar o sujeito. Quem permanece doente? Ele. Sujeito. E aqui essa característica, doente, está ligada ao sujeito, certo? Quem está ligando essa característica ao sujeito? O verbo de ligação, permanecer. Lembrem-se que essa característica, esse atributo, se chama predicativo. Predicativo é o complemento do verbo de ligação. Predicativo. Agora, existe outro tipo de predicado, que é o predicado verbal. E nesse predicado nós teremos verbos de ação. Ou seja, nesses verbos nós encontraremos atos, ações. Esses verbos não ligam característica a sujeito, diferente do verbo de ligação. É completamente diferente dos verbos de ligação. Vamos aos exemplos. Os livros de aventura divertem imensamente. Procuramos o verbo advertem. Quem divertem imensamente? Os livros de aventura. Sujeito. Tudo que vem depois do sujeito é o nosso predicado. Agora, é um predicado verbal ou um predicado nominal? Agora que nós já sabemos que há dois até o momento. Eu vou ver se está ligando alguma característica. Imensamente não é uma característica, é o modo como divertem, não é? Então, eu já sei que é um verbo de ação. O livro de aventura faz a ação de divertir. Então, isso aqui é um verbo, vamos colocar assim, ó, de ação. Perfeito. Então, nós temos aqui, então, um predicado verbal. O filho amparou a mãe. O verbo aqui é amparou. Quem amparou? O filho. Então, sujeito. Tudo que vem depois do sujeito é o predicado. Esse verbo aqui está ligando alguma característica a filho? Não, está indicando uma ação do filho. Por isso, nós temos um predicado verbal. As crianças gostam de brinquedos. Olhem só. Quem gostam de brinquedos? Achamos o verbo. Quem gostam? As crianças. Crianças é o sujeito. Esse verbo gostam não está ligando nenhuma característica das crianças. Está indicando uma ação delas. Elas gostam de brinquedos. Logo, esse predicado aqui, ó, vai ser um predicado verbal. Maria acreditava em fantasmas. Vamos lá. Qual é o verbo? Acreditava. Quem acreditava? Maria. Maria é o sujeito. Vamos colocar aqui, indicar o nosso predicado, que é o que vem depois do sujeito. E indicar aqui que é um predicado que? Temos um verbo de ligação ligando modo, característica, atributo a Maria? Não. Esse verbo aqui está indicando uma ação dela. Ação de acreditar em fantasmas. Portanto, esse é um predicado verbal. Agora, vamos entrar em verbos intransitivos e verbos transitivos. O predicado verbal, que nós acabamos de aprender, de rever, ele é constituído por verbos intransitivos e verbos transitivos. O verbo transitivo, vocês se lembram, é aquele que não precisa de um termo para completar o sentido, né? Não precisa de um complemento. São verbos intransitivos, não precisam de complemento. Vamos lá. Os livros de aventura divertem.
Qual é o meu verbo aqui, ó? Divertem. Quem divertem? Os livros de aventura, sujeito. Esse verbo, ele tem o sentido aqui nele mesmo. Nós não precisamos de um complemento para entendê-lo. Divertem. Você sabe que é divertem sem ter nenhum complemento. Portanto, isso aqui é um verbo intransitivo. E aqui nós temos um predicado verbal. Verbo intransitivo. Não precisa de nenhum complemento. Meu sobrinho nasceu. Nasceu é o verbo. Quem nasceu? Meu sobrinho é o sujeito. Nasceu aqui vai ser o nosso predicado. Como nós temos um verbo de ação, é um predicado verbal. E esse verbo eu não preciso de nenhum complemento para eu entendê-lo. Então é um predicado, desculpa, é um verbo intransitivo. O balão caiu. Quem caiu? O balão, sujeito, verbo. Esse verbo precisa de alguma coisa? Eu preciso falar caiu o quê? Caiu quem para eu entender essa frase? Não. Caiu alguma coisa, né? O que caiu foi o balão. Então, nós não precisamos de nenhum complemento. Verbo intransitivo, predicado verbal. O pássaro voou. Quem voou? O pássaro. Voou aqui, predicado verbal, e ele não precisa também de nenhum complemento para você compreendê-lo. Então, ele é um verbo intransitivo. Agora, vamos para os verbos transitivos. Vamos ler essa frase. Eles merecem nossa gratidão eterna. Esse verbo aqui, ó, merecem, se classifica como verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa de um complemento. Vamos ver na frase. Merecem. Quem merecem? Eles, sujeito. Se eu só soltar a frase e dizer assim, eles merecem, se estiver sem contexto, assim você vai dizer merecem o quê? Esse verbo, ele se estende a outro termo, ele precisa de um complemento. Merecem o quê? Merecem a nossa gratidão eterna. Então, vamos classificar isso direitinho. Eles é o sujeito, merecem é o verbo. Nossa gratidão eterna vai ser o complemento do verbo merecer. Lembraram? O complemento se chama objeto. Certo? Tudo bem aí? Então, esse é um verbo transitivo porque pede um complemento. Bom, tendo falado sobre o verbo transitivo, vamos nos lembrar que verbo transitivo é aquele que pede complemento, né? Acabamos de ver. E esse complemento, portanto, se chama objeto. E esse objeto, esse complemento, pode vir com preposição ou sem preposição. O que vem sem preposição se chama objeto direto. Lembraram? É um complemento que não precisa, não vem acompanhado de preposição. Objeto direto. Vamos a uns exemplos. Esses exemplos estão na apostila de vocês, tá bom? Fernanda gastou dinheiro. Vamos lá. O verbo é gastou. Quem gastou? Fernanda, sujeito. Gastou o quê? O dinheiro. O dinheiro é o objeto. Eu não preciso de nenhuma preposição para ligar esse complemento aqui, né, o dinheiro, ao verbo. Portanto, esse é um objeto direto. E esse verbo aqui eu classifico como verbo transitivo, porque pede um complemento, né, precisa de um complemento. E como não precisa de preposição esse complemento, vai ser um verbo transitivo direto. Vamos lá. O garoto pintou um quadro. Pintou é o verbo. Então, nós temos aqui o verbo. Quem pintou? O garoto, sujeito. Um quadro é o complemento do verbo pintou. Então, a gente chama o complemento de objeto. Ok. Esse complemento, para se ligar ao verbo, ele não precisa de nenhuma preposição. Logo, se não há preposição, nós chamamos de objeto direto.
E o verbo nós classificamos como? Se ele precisa de um complemento, é um verbo transitivo. Se esse complemento não vem acompanhado de preposição, verbo transitivo direto. Eu lavei as mãos. Vamos lá. Lavei é o verbo. Quem lavei? Eu, sujeito. Qual é o complemento do verbo lavar aqui? Do lavei? É as mãos. Então, as mãos é o complemento que nós chamamos de objeto. Vamos lá. Se é complemento, nós temos que observar se vem acompanhado de preposição ou não. Não há nenhuma preposição aqui. O que aparece é um artigo, né? Artigo no plural. Então, se ele não vem acompanhado de nenhuma preposição, você vai classificá-lo como objeto direto. E o verbo, como que a gente classifica? Se ele pede um objeto, né, pede um complemento, é verbo transitivo. Como não precisa de preposição esse complemento, verbo transitivo direto. Certo? Então, esse tipo de complemento é chamado de objeto direto. E o verbo transitivo direto. Lembraram? Então, vamos prosseguir. Bom, nós temos também o objeto indireto, como eu acabei de falar. Esse objeto indireto vem acompanhado de preposição. Vamos ver. Os filhos escreveram para as mães. Vamos lá. O verbo é escreveram. Quem escreveram? Os filhos. Filhos é sujeito. Para quem? Para as mães. Mães é objeto. Só que nesse caso aqui do verbo escrever, nós encontramos um para. Para que, pro? Para é preposição. Se há uma preposição acompanhando o objeto, que é o complemento aqui, nós vamos chamar esse objeto de objeto indireto. Tá bom? Então, objeto indireto. O verbo, como que a gente classifica esse verbo? Verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Verbo transitivo indireto, porque vem acompanhado de preposição. Pessoas generosas doam aos necessitados. Olha só, o verbo aqui é doam. Quem doam? Pessoas generosas é o sujeito. Aos necessitados. Olha a preposiçãozinha a aqui, mais o os. Há uma preposição. Então, eu já sei que esse verbo está pedindo um complemento, necessitados, aos necessitados, e precisa de uma preposição. Logo, esse objeto, esse complemento, se chamará objeto indireto. Certo? E o verbo é verbo transitivo indireto. Tudo bem? Lembraram aí? Então, vamos lá. Nós tivemos oportunidade também de estudar no módulo 5 o adjunto adnominal. Quem se lembra? Nós falamos aqui nominal, lembra da palavra nome. Então vamos lá. É o termo da oração que se refere a um substantivo com a função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Então se refere ao quê? A um substantivo. Lembrem-se que substantivo a gente classifica quando nós estamos fazendo uma análise morfológica. Como assim, Pro? Quando nós temos uma frase, nós colocamos lá, classificamos os termos como substantivos, adjetivo, artigo, numeral, preposição. E somente isso, nós estamos só falando das classes das palavras. Agora, quando nós temos que classificar o termo dentro da oração, que é que a gente tem feito aqui, estudado aqui, nós estamos fazendo uma análise sintática. E dentro da análise sintática, o adjetivo, ou as palavras que têm a função de adjetivo, vão se chamar adjunto adnominal. Tá bom? Nominal. Então, se você consegue reconhecer o adjetivo ou palavras que funcionam como adjetivo, que é aquilo que caracteriza o substantivo, você vai encontrar o adjunto adnominal.
No livro de vocês, há uma tabela comparativa entre objeto indireto e adjunto adnominal. Já vou colocar ela completa aqui para vocês darem uma olhada. Olha só. Vamos ver as características do adjunto adnominal. Lembra do nome, lembra do adjetivo, da caracterização, tá bom? Olha lá. É um termo associado ao nome, lembra substantivo quando você lê essa palavra. Acrescenta informações ao nome, ao substantivo. Liga-se ao nome com ou sem preposição, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Livro para crianças são muito coloridos. Então, vamos como que dentro da análise sintática a gente classifica esse para crianças. Vamos entender. Para crianças está trazendo uma informação. Está dando uma característica desse livro. A gente poderia trocar a palavra aqui, ó, livros infantis. Fica ainda mais fácil de enxergar o adjetivo. Livros infantis são muito coloridos. Essa informação que é acrescentada aqui por essa expressão, ou poderia estar escrito infantil, né, por essa palavra, está acrescentando a informação a um substantivo, se chama adjunto adnominal, tá bom? Então, vamos lá. Para crianças é uma expressão que funciona como adjetivo. Você pode trocar pela palavra infantis, que te ajuda. Está acrescentando uma informação ao substantivo livros. Então, dentro da análise sintática, você vai classificar como adjunto adnominal. O livro traz essa tabela comparativa para você não confundir com objeto indireto, porque é normal a gente ver que tem uma preposição, uma palavra, já achar que é objeto indireto, mas não. Diferente do adjunto adnominal, o objeto indireto está relacionado ao verbo, ele é complemento do verbo. O objeto indireto é complemento do verbo. É o que é afetado pelo verbo. Ele liga-se ao verbo por meio da preposição. Olha aqui para vocês verem um exemplo como fica fácil de entender. João deu doces para as crianças. Olha só, é a mesma expressão para crianças, mas dentro dessa oração, lembrem-se que a análise sintática ela vai analisar tudo dentro de uma determinada oração. A mesma expressão aqui não vai ser adjunto adnominal. Por quê? Vamos entender. Vamos achar o verbo. O verbo é deu. Quem deu? Jorge, sujeito. Deu o quê? Doces para as crianças. Temos aqui um objeto direto e um objeto indireto. Isso aqui é complemento do verbo e vem com preposição. Logo, é um objeto indireto. Tá bom? Essa tabela ajuda muito. Eu creio que a maioria deve ter grifado, já colocado aí do lado o que ajuda a se lembrar o que é um adjunto adnominal. Então, vamos prosseguir. Além do adjunto adnominal, nós aprendemos sobre o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é um outro termo de oração dentro da análise sintática que se liga ao verbo. Vamos entender. Pode se ligar com ou sem preposição, mas não é o objeto, hein? Tá bom? Não se confunda, nós vamos ver os exemplos. Porque ele tem o quê? Ele se liga ao verbo para indicar uma circunstância ou intensificar o sentido do verbo. Vamos ver os exemplos. Assim, não se esqueçam que essa característica aqui vai nos lembrar do advérbio. Lá lembrava do adjetivo, aqui nos lembra de advérbio. Os visitantes chegarão a São Paulo. Qual que é o verbo, gente? Me digam aí. Chegarão. Quem chegarão? Os visitantes, sujeito. Agora, a São Paulo nos está nos informando o quê? Uma circunstância, um local, né? É o onde. Então, esse a São Paulo vai ser classificado como adjunto adverbial. Os estudantes leram o livro na biblioteca. Verbo, leram. Quem leram? Os estudantes,
sujeito. Agora, tá vendo que tem uma informação aqui relacionada ao verbo? Eles leram. E está indicando onde aconteceu a ação do ler. Esse onde se chama adjunto adverbial. Deixa eu colocar aqui, ó, adjunto adverbial. Tá relacionado ao verbo indicando o local. Hoje estudei muito na escola. Então, vamos lá. Estudei é o verbo. Esse verbo também está trazendo a informação de estudar. Mas existem termos aqui na oração que estão te indicando outras coisas relacionadas a esse verbo. Eu não disse apenas estudei muito. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu estudei muito. Ok, vocês entenderão. Agora, se eu acrescentar a informação hoje estudei muito. Vocês vão saber que o dia que vocês estão ouvindo, né, me ouvindo, no dia da enunciação, vocês vão saber que é hoje. Então, já estou indicando um dia. Esse hoje está ligado ao estudei, ao verbo estudar. Está diferenciando esse verbo. Ele estudou em um dia específico, ao tempo específico, tá bom? Então, é adjunto adverbial. Está indicando uma circunstância a esse verbo. Circunstância de tempo. Além disso, eu acrescentei onde eu estudei. Hoje eu estudei muito. Estudei muito na escola. Onde? Adjunto adverbial. Olha só. Agora tem uma palavrinha aqui também que é muito. Estudei muito na escola. Esse muito também está modificando esse verbo. Eu poderia apenas dizer estudei. Estudei. Hoje estudei na escola. Se eu digo estudei muito, eu estou intensificando esse verbo. Estou dizendo que foi um estudo assim hard, né? Estudei muito. Então, também tem a função de advérbio, é um adjunto adverbial. Vamos continuar. Opa, a setinha subiu agora lá. Os alunos estudaram muito. Aqui é a mesma coisa. O verbo é estudar. Os alunos, o sujeito, muito está intensificando esse verbo. Os alunos estudaram muito. As setinhas estão aparecendo atrasadas. Agora foi. Olha lá. São termos que estão relacionados ao verbo. Tá vendo? Ou aqui nessa frase do hoje estudei muito, tenho hoje, tenho muito, tenho na escola. Aqui na biblioteca está indicando o local, está relacionado ao verbo. E os visitantes chegarão a São Paulo também está relacionado ao verbo, ao onde eles chegarão. Não é qualquer chegarão, é chegarão a São Paulo. Adjunto adverbial. No livro de vocês, também há outra tabela comparativa entre objeto indireto e adjunto adverbial para não ter confusões. Agora, vamos lá colocar ela completa aqui para eu mostrar para vocês. O objeto indireto nós acabamos de ver na comparação com o adjunto adnominal, que é um termo associado ao verbo. Tudo bem, é o complemento do verbo, né? Nós já sabemos disso. Agora, o adjunto adverbial também está associado ao verbo, mas ele não é complemento. O objeto indireto, o complemento, ele completa. Lembra de complemento que completa o sentido do verbo, o sentido da ação do verbo. Já o adjunto adverbial vai acrescentar informações sobre tempo, sobre lugar, sobre modo, sobre causa. Vimos aí o exemplo. Hoje estudei muito. Eu acrescentei ao verbo o hoje, que é o tempo. Muito, eu intensifiquei. Foi o modo como eu estudei. Estudei muito. Na escola, o local, certo? Então, eu acrescentei informações. Se chamam adjunto adverbial. Liga-se ao verbo com ou sem preposição. Aqui, no objeto indireto, sempre vai ser por meio de preposição, porque é o objeto indireto.
Olha aqui os exemplos. O menino escreveu ao avô. O verbo é escreveu. Quem escreveu, o menino, é o sujeito. Ao avô é o complemento do verbo escreveu. Tem uma preposição aqui, né? Preposição a, tá? A mais o artigo o, certo? Então, tem uma preposição aqui. Se tem preposição, objeto indireto. Agora, percebam a diferença aqui, ó. As andorinhas pousaram nos telhados. Pousaram é o verbo, as andorinhas é o sujeito, quem fez a ação, e nos telhados não é complemento do verbo. Eu não estou precisando de completar o sentido do verbo através dessa expressão aqui. Essa expressão nos telhados está apenas indicando o local. Logo, se chama adjunto adverbial. Agora vamos ao complemento nominal. Não precisa ficar preocupado, porque nós estamos estudando item por item e não causa confusão. Olha só, é só você prestar bastante atenção no nome da palavra, no nome da classificação aqui no caso, né? Complemento nominal. Complemento é o que completa. Nominal nos lembra a palavra nome. Nome nos lembra substantivo, por exemplo, certo? Então vamos ver. É o termo que completa, olha só, o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou advérbio. E esse complemento sempre vem iniciado por preposição. Como assim? Vamos ver os exemplos. Eu tenho medo de altura. O objetivo dos garimpeiros era a descoberta de ouro. Ele estava ansioso por notícias. Eu tenho medo de altura. De altura é o complemento desse substantivo. A palavrinha medo, o substantivo medo, ele pede um complemento. Dependendo do seu contexto, você vai precisar falar medo do quê? E esse complemento vem acompanhado de uma preposição. Então, o complemento do substantivo se chama complemento nominal, na análise sintática. O objetivo dos garimpeiros era a descoberta de ouro. Olha mais um substantivo aqui. Descoberta do quê? Descoberta de ouro. Está relacionado aqui a descoberta, complemento nominal. Bem simples, viu? Ó, ele estava ansioso por notícias. O que é ansioso aqui? É um adjetivo. Por notícias, não está complementando aqui ansioso? Ansioso por alguma coisa. Então, é complemento nominal. E chegamos, então, ao módulo 8, o predicado verbo nominal e seu predicativo. Bom, essa capa é para vocês lembrarem que há uma união do predicado verbal com o predicado nominal. Percebam aí que eles estão juntos nesse predicado. O predicado verbo nominal é a união de um verbo de ação com uma característica do sujeito ou do objeto. Então, você vai ter o verbo de ação que você encontra lá no predicado verbal. Aqueles verbos transitivos, intransitivos que nós acabamos de ver. Isso indica um predicado verbal. Quando nós temos uma característica do sujeito ou do objeto, nós temos um predicado nominal, como nós acabamos de ver também. Há sempre um verbo de ligação que liga essa característica ao sujeito ou ao objeto. Então, vamos ver os exemplos. Vocês viverão felizes para sempre. Qual que é o verbo? Viverão. Olha só. Quem viverão felizes? Vocês. Descobri que vocês é o meu sujeito. Viverão felizes para sempre. O verbo viverão é um verbo de ação. Não é um verbo de ligação.
E felizes é um predicativo, é uma característica. Como nós acabamos de ver ali nos exemplos do predicado nominal. Como ele é uma característica, ele também tem características de um predicado nominal. Então, esse predicado tem tanto características do predicado verbal quanto do predicado nominal. Logo, nós formamos de predicado verbo nominal. Essa característica, este predicativo, está se referindo ao sujeito. Vocês viverão felizes, certo? Então, esse felizes aqui é predicativo do sujeito. Vamos a mais um exemplo. Lembrando que para ser predicado verbo nominal, você precisa de um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. Faltou um ou aqui, pro. Bom, vamos lá. A garota achou o novo colega inteligente. Primeira coisa que nós fazemos é encontrar o verbo achou. Perfeito. Quem achou o novo colega inteligente? A garota. A garota nós classificamos, então, dentro da análise sintática como sujeito. Perfeito. Nós já sabemos que tudo que vem depois do sujeito é predicado. Nós já sabemos que tudo aqui, ó, que se declara sobre o sujeito é o predicado. Ok, Pro? Agora, eu preciso saber se esse predicado é verbal ou é um predicado nominal. Vamos lá. Primeiro eu preciso ver os verbos, então. O verbo achou é um verbo de ação? Ela está fazendo uma ação? Sim. E esse verbo, inclusive, pede um complemento. Achou o quê? Achou o novo colega inteligente. Então, nós temos aqui um objeto direto e um verbo transitivo direto. Porque não há nenhuma preposição entre achou e o novo colega. Então, não tem preposição, é verbo transitivo direto. Ok, Pro? Então, nós temos um predicado verbal. Agora, nós temos um outro termo aqui, ó, que é inteligente. Inteligente é uma característica, é um atributo. Nós encontramos esses atributos, essas características no predicado nominal. Mas eu já achei aqui o verbo de ação. Então, você pensa, olha, se tem o verbo de ação e tem uma característica que eu encontro no predicado nominal, então esse predicado só pode ser predicado verbo nominal. E inteligente aqui, essa característica vai se chamar predicativo. Perfeito, Pro. E esse predicativo aqui está se relacionando ao sujeito ou ao objeto? Está se relacionando ao objeto. Quem é inteligente? O colega. Então, é predicativo do objeto. Na frase anterior, nós vimos que o predicativo estava relacionado ao sujeito. Então, é predicativo do sujeito, é uma característica do sujeito. Agora, esse predicativo está relacionado ao objeto. Então, é predicativo do objeto. Certo? E esse predicado, então, é verbo nominal. Bom, galera, é isso então. Espero que eu tenha ajudado. Tenha uma boa prova.